Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula dica das atividades que foram passadas durante esta semana. Compartilhando a tela. Essa semana nós falaremos um pouquinho sobre polígonos, tá? A referência é MAT03, o código de referência dessa semana, de 8 de junho a 14, né? Então, polígonos, essa palavra de origem grega, né? Poli, vem de vários, gon, ângulos. Então, juntando polígonos, vários ângulos. Então, a figura, né? Que possui vários ângulos, consequentemente, vários lados também. O polígono, ele pode ser tanto convexo quanto côncavo. Qual que é a diferença entre eles? Se eu pego um polígono, coloco dois pontos quaisquer lá dentro. Se eu encontro o segmento de reta formado por esses dois pontos, se esse segmento está na parte interna do meu polígono, ele será convexo, tá? Não é o que acontece aqui nesse segundo caso, ó. Coloquei o ponto C e o ponto D internos, né, ao meu polígono. Porém, quando eu ligo esses dois pontos, eu tenho uma parte desse segmento de reta que vai ficar na parte externa, que vai ficar de fora do polígono. Então, é o que eu chamo de polígono côncavo. Isso não vai influenciar nos nossos exercícios, não. Vamos lá. Quais são os elementos de um polígono? Primeiramente, né, são os lados. Esse exemplo aqui é um polígono de 5 lados. Nós já veremos a nomenclatura, né, o nome dele. Então, é um polígono de 5 lados. Temos os vértices, que são os encontros dos lados. Temos a diagonal, né? Não só essa, temos mais algumas aqui. Diagonal é quando eu ligo dois vértices não consecutivos, porque se são consecutivos, eu tenho o lado, né? Temos ângulos internos e ângulos externos. Se são 5 lados, logo eu terei 5 ângulos internos também, né? Continuando. Nomenclatura. Gente, um polígono que tem 3 lados, ele é denominado tri é 3, né? Triângulo. 4 lados é o quadrilátero. Agora, a partir de 5 lados, tudo termina com gono, né? O Brasil hoje é o quê? É pentacampeão mundial, né? Por que penta? Porque ganhou 5 Copas do Mundo. Então, um polígono penta, né, de 5 lados, penta e fecha com gono. Então, vai ficar pentágono. Se o Brasil ganhar a próxima Copa, todo ano de Copa, Brasil rumo ao Hexa, gente, 6 títulos. Então, aqui no caso, se eu tenho um polígono de 6 lados, hexágono, tá? Aí 7 é heptágono, 8 é octógono, 9 lados eneágono, 10 decágono, 11 decágono, 12 dodecágono, aí 15 pentadecágono e 20 icoságono. Professor, por que você pulou alguns? Porque esses são os mais comuns, ok? Então vamos lá. Os polígonos regulares são os que nós iremos trabalhar, né? Na maioria das vezes, são polígonos que apresentam todos os lados e todos os ângulos internos iguais. Quadrado é um exemplo, triângulo equilátero é outro, né? Esse hexágono aqui também, ele possui todos os 6 lados iguais e os ângulos internos também. E essa é a fórmula que nós trabalharemos hoje para calcular a soma dos ângulos internos de um polígono. Vocês já aprenderam que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus, tá? Eu não vou demonstrar de onde vem essa fórmula para não se estender muito o vídeo, mas eu vou deixar indicado depois um link do YouTube para que vocês possam matar a curiosidade. Então, continuando. Opa, calma aí. Aqui, pronto. Soma dos ângulos internos de um polígono. Então, a soma dos ângulos internos, que eu chamo de SI, é igual a n menos 2 vezes 180. Esse n aqui, galera, esse n representa o número de lados que o meu polígono tem. Tá? Está escrito aqui embaixo. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Esse exemplo está no PDF de vocês, tá? Já tem resolvido. Qual a soma dos ângulos internos de um polígono que possui 5 lados? Ou seja, o n vale 5. A fórmula que nós vimos não é essa? Já anotei aqui embaixo para facilitar. Então, o que eu faço? É muito simples.
você vai substituir, você vai repetir toda a equação, porém, no lugar do n, você vai substituir por 5. Então, vai ficar, abre o parênteses, 5 menos 2 vezes 180. Certo? E aí, o que eu resolvo primeiro? Vocês aprenderam já, né? Se tem parênteses na sua equação, você deve imediatamente resolvê-lo, né? Então, a soma dos ângulos internos aqui vai ser o quê? 5 menos 2, 3. 3 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos, nesse caso, dará 540 graus. Ok? Perceba que, quando a gente tem um pentágono, que é essa figura aqui, né, a gente viu nomenclatura ali em cima, partindo de um vértice, por exemplo, esse vértice aqui, opa, fiz bobeira aqui, calma lá. Partindo de um vértice, eu consigo traçar duas diagonais, tá? Ou seja, como nós já aprendemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180, então você tem uma figura como essa, eu tenho 3 triângulos aqui dentro. Então, basta eu somar 180 mais 180 mais 180 ou 180 vezes 3, que foi o que a gente acabou fazendo aqui, tá? 180 vezes 3. Partindo daqui que a gente chega nessa fórmula. Mas vamos lá. A resolução é essa, gente. É simples assim. Só substituir e resolver. Questão 2 é muito parecido com a 1. Porém, não está bem claro quantos lados essa minha figura tem. Qual a soma dos ângulos internos de um eneágono? Se você não lembra o que é um eneágono, volta lá naquela tabela e procura. Eneágono aqui, ó. É uma figura que possui 9 lados. Então, você sabe agora que o seu n é igual a 9. Basta substituir na fórmula, né? Mesma coisa, analogamente à questão anterior. Ficará 9 menos 2 vezes 180. Certo? E aí, o que a gente resolve agora? 9 menos 2, né? O que está dentro do parênteses. Nós teremos 7 vezes 180 graus. E aí, galera? Quanto que dá a soma? 7 vezes 180. Você faz 7 vezes 100, dá 700. 7 vezes 80, 560. Somos 2, dá 1.260. Pronto. Resolvido o meu segundo exemplo. Aí vem a lista de exercícios, né? Mate 03, o nosso código. Questão 1. Qual que é o nome do polígono de 11 lados? É só olhar naquela tabela e identificar o polígono de 11 lados e escrever seu nome. Questão 2 também, né? Só que agora um polígono de 7 lados. O exercício 3 calcule a medida da soma dos ângulos internos de um triângulo. Triângulo N é igual a 3. 3. Então, basta eu vir aqui na fórmula e substituir o N por 3. E o restante é só resolver. É igual a gente fez essas duas questões anteriores aqui. Mesmo padrãozinho, tá? O exercício 4 também. Aqui, ó, calcule a medida da soma dos ângulos internos de um hexágono. Procura na tabela quem é o hexágono. Quantos lados tem? Você vai descobrir e vai jogar na fórmula, da mesma forma. Exercício 5. Também, né? Calcule a medida da soma dos ângulos internos de um pentadecágono. Tem lá na tabela também essa palavra. Descubra quanto que vale o N e substitua na fórmula e resolve também. Agora, 6 é um pouquinho diferente. Ó, qual o polígono regular cuja soma das medidas dos ângulos internos é 1.620 graus? E aí? A medida da soma, cuja soma das medidas dos ângulos internos. Esse resultado que deu aqui é o valor do SI. É a soma dos ângulos internos. Então, na hora de substituir na fórmula, vai ficar um pouquinho diferente. Por quê? Eu vou substituir agora o SI por 1.620.
620. E o N? É o que eu vou descobrir. Pergunta é, qual é o polígono? Então, é o N que eu não tenho. Como que a gente resolve isso? Ó, primeiro passo, substitua o SI por 1620, que é a informação que foi dada. E agora, como que eu desenvolvo? É uma equação, eu preciso isolar o N, né? O modo mais fácil de resolver isso, sei que tem gente que vai pensar assim, ah, professor, vamos fazer a distributiva ali, ó. Aqui, ó. Vou marcar para vocês entenderem. Posso fazer as distributivas? 180 vezes N, depois 180 vezes menos 2? Posso. Ou, esse 180, ele está multiplicando. Eu posso passá-lo dividindo, né? Do outro lado da equação. Vai ficar 1620 menos 180. O que sobrou? Esse N menos 2. Não podemos esquecê-lo. Tá? Então, 1620 dividido por 180 dá 9. Igual a N menos 2. Aí é só finalizar. Se 9 é igual a N menos 2, 9. Esse menos 2, se eu jogo ele para o primeiro membro aqui, ó, para antes do sinal de igual, ele troca o sinal, né? Mais 2. Gente, eu explico dessa forma porque fica mais fácil de vocês entenderem. Na realidade, o que está acontecendo aqui, eu estou somando mais 2 em ambos os lados. Né? Mas continuando. Então, quem que é o meu N? 9 mais 2, 11. Então, 11 é igual a N, ou N é igual a 11. A escrita é a mesma. Se N é igual a 11, quem que é o meu polígono? Vai lá na tabela, descobre o nome dele. Simplesmente isso. Exercício 7. Vamos lá. Determine o valor de x nos polígonos abaixo. Eu posso usar essa fórmula, né? Mas eu já sei que aqui eu tenho um triângulo. Eu sei que a soma dos ângulos internos desse triângulo é 180 graus. O que eu poderia fazer aqui? Montar uma equação. Ou, como vocês não aprenderam equação ainda, eu posso fazer a somatória. 80 mais 40 e ver quanto falta para 180. Tá? Não vou dar a resposta dessa, que ela é muito simples. E a letra B? Primeiramente, qual que é a soma dos ângulos internos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Eu sei que essa minha figura é um pentágono, né? Então, N vale 5. Substitua na fórmula, o N por 5. Fizemos essa questão lá nos exemplos lá em cima. Olha o resultado. Vamos aproveitar. Aqui, ó. Figura de 5 lados. A soma deu 540. Se a soma der 540, ok. Então, agora, o padrão de exercício é o mesmo. A soma dos 5 ângulos é 540. Eu já tenho quantos ângulos? 95, 120, 120 e 95. Eu já tenho 4 ângulos. Soma todos esses ângulos. O resultado disso, você subtrai de 540. Você vai descobrir quanto falta ali, quanto que é o valor de x. Menos o resultado dessa soma. Certo? Tranquilo também. E o último exercício ficou como desafio, né? Na realidade, essa questão eu só vejo a possibilidade de resolvê-lo montando uma equação mesmo, né? Vamos fazer uma introdução, então. Eu sei o quê? Que a soma dos 4 ângulos internos aqui dará quanto? Vamos descobrir aqui, né? Usa a fórmula 4 menos 2 vezes 180. Substituir o N por 4. Ok. Vou fazer diretão aqui para não perder tempo. Então, quem que é a soma? Resposta final. 4 menos 2, 2. 2 vezes 180, 360 graus. Então, qual que é a ideia aqui? A soma desses 4 ângulos, ou seja, se eu pegar 2x mais x mais 5 mais x menos 20, a soma desses 4 ângulos tem que ser igual a 360. Então, vamos somar tudo isso daqui.
Quem que eu posso juntar aqui? No caso, letra com letra, número com número. Ó, 2x mais x, aqui esse x aqui é um x, tá? Então, 2x mais um x, 3x. Mais um x aqui, ó, 4x. Mais um x, 5x. Ok, o que faltou eu somar? Esses números. Menos 20, vou dar a cor aqui. Faltou menos 20 e o mais 5. Ou seja, eu tenho 20, eu devo 20, né? Menos 20 e tenho 5, vou ficar devendo 15. Então, esse 5x menos 15 é a soma dos 4 ângulos. E eu sei que a soma dos 4 ângulos é igual a 360 graus. Gente, isso é uma equação de primeiro grau. Nós trabalharemos bastante no próximo bimestre. Eu preciso isolar o x aqui, né? Então, qual que é a ideia aqui? 5x igual 360. Esse menos 15 joga para lá e inverte o sinal. Depois eu vou explicar o porquê que está acontecendo isso. Tá? 5x é igual 360 mais 15, 375. E por fim, o 5 que está multiplicando, ele vem dividindo. 375 dividido por 5, qual que é o resultado final? Ó, 37 dividido por 5, 5 vezes 7, 35, sobra 2. Desce o 5, 25 dividido por 5, 5. Então, 75 graus é o valor de x. Tá? Então, a questão 8 acabou e já está feita. E é isso, galera. Bons estudos para vocês. Cadê a reunião para fechar? Bons estudos para vocês, tá? E até a próxima. Um abraço.